Olá, eu sou a Claire, do podcast Mundo da Floresta. Aqui é o nosso canal do podcast. A gente sempre está falando de agroecologia, de agroflorestas e trazendo novos formatos de conteúdo para vocês. E hoje eu vou reagir a um vídeo. Essa semana viralizou um vídeo no TikTok. Uma amiga minha me mandou. E o vídeo é sensacional. Vamos assistir aqui. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. A musiquinha já começa demais, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. O cara ali fazendo buraco no concreto e plantando frutíferas. E vocês viram que as frutíferas cresceram, né? Ele plantou bem pequenininho. Elas cresceram e mais. Vejam, ele chegou a colher um caixão de banana lindo, lindo, lindo. Ele todo feliz ali colhendo a filhinha dele, comendo banana com a filhinha dele. É muito fofinho. E a gente sendo um podcast que sempre incentiva vocês a plantarem, seja em vaso, em horta, na varanda, em diversos espaços. Esse vídeo é uma pira, né? Porque literalmente tem uma frase bem conhecida no meio da agrofloresta, da agroecologia, que é: debaixo do seu cimento está o seu alimento, né? Porque debaixo do cimento, soterrando a cidade, as casas, tem terra, e essa terra pode produzir, né? Nem que seja um temperinho, um cacho de banana, nem que sejam poucas coisas, né? A gente não vive também num delírio de, não, vai abastecer a sua casa com a horta, não. Mas é aquela alegria ali de estar comendo um cacho de banana com o que você plantou, que você manejou, que você colheu e está partilhando com a sua filha, né? Com as pessoas que você ama. Então, o Eduardo, que é o criador desse vídeo, ele tá ali, ele fez os buracos no cimento e introduziu plantas. Então, a gente tem algumas coisas para falar sobre isso, né? A primeira coisa é que, se fosse eu e a casa fosse própria, que eu acredito que seja, porque não faria isso em casa alugada, não sei também, mas se fosse casa própria, eu já ia aproveitar e tirar todo aquele cimento. Porque parece que o espaço é pequeno, né? Daria para otimizar melhor, fazendo consórcios, aproveitando as sombras dessas frutíferas para plantar outras coisas embaixo e aproveitar os estratos, a sucessão ecológica das plantas. Tudo isso é assunto que a gente traz no nosso podcast. Tem em vários episódios explicando direitinho o que é cada uma dessas coisas, né? Então, se você quer saber mais, se aprofundar, corre aqui e vai atrás desses episódios, né? Procura o nome, sucessão, estratificação, agrofloresta, busque no nosso canal que você vai encontrar de tudo. Mas continuando, né? Aproveitaria melhor esse espaço. Quando compramos a casa aqui, a parte onde é meu quintal agroecológico, que me acompanha nas redes sociais, eu sempre estou postando fotinha, sempre estou colhendo uma coisa ou outra. Era cimento e resto de obra, né? E daí tirei o cimento e com manejo agroecológico de recuperação de solo e manejo de solo, hoje eu consigo ter umas coisinhas. Além do mais que eu moro em região de praia, né? Então o solo é bem arenoso, tem algumas complicações. Mas enfim, focando aqui no vídeo do Eduardo, as plantas se desenvolveram bem, né? Porque as raízes vão estar se desenvolvendo embaixo desse solo. Mas tem um negocinho aí de loucura fazer isso. Porque em breve, né, o cimento vai rachar, vai começar a ceder por causa das raízes. Ali eu consegui identificar um pé de manga e um pé de banana, é óbvio, né? Mas tem um pé de manga, a raiz da manga tende a danificar as estruturas de concreto, né? Então, provavelmente esse concreto vai começar a ceder e a manga também é um pouco perigoso para a casa, né? Então, é bom a gente pensar nas plantas que vai estar inserindo no nosso espaço a longo prazo também, né? E tem uma questão, outra, né, que a gente já comentou em episódio, acredito que da aba,
que as plantas, elas possuem sentidos que vão atrás da aba, né? Então, elas não ouvem, mas elas possuem um sentido que vamos usar a palavra ouvem para ser o mais próximo do que a gente consegue entender, né? Mas elas ouvem o barulho da aba e se direcionam. Então, em situação de encanamento na casa, pode virar um problema. Elas podem até trincar, quebrar o encanamento para ter acesso a essa aba que elas sentem, percebem, passando, correndo ali dentro dos canos. Então, esses são as duas principais observações dessa questão de fazer isso. Mas no mais, a gente super apoia, né? O nosso podcast, ele é justamente para incentivar a transição agroecológica, agroecologia, hortas urbanas, feiras, plantio em casa, hortas comunitárias. Então, para mim, no fim, chega a ser um deleite ver um vídeo desse, de ver que tem gente quebrando concreto para plantar, para colher um cacho de banana ali para comer com a sua filha, né? Que daí são coisas que não tem preço. E aí tem um outro vídeo no perfil dele que parece, eu falei da manga e é bem da manga mesmo. Que ele já teve que colocar mais espaço, abrir mais espaço para manga, né? O tamanho do buraco que ele fez agora. Botou a drenagem ali. Então, essas plantas, elas vão ter cada vez, né, mais necessidade de espaço, e você também pode dar uma controlada nisso com a poda, né? A gente acabou de sair também, faz nem um mês, um episódio sobre poda, que a gente explica os princípios da poda. E você pode controlar o tamanho da planta e das raízes, né, também, com poda. Tudo é questão de hormônios. Mas no mais é isso, plantem, ocupem seus territórios plantando, debaixo do seu cimento está o seu alimento, então nem que seja plantar um alfacezinho, um temperinho, uma frutinha, uma cerola, porque não é sobre economizar no mercado, não é sobre comer sem veneno, também é sobre, né, mas tipo, quando a gente fala de plantar pouquinho, que não vai dar para, por exemplo, você trocar toda a sua alimentação convencional que vem com agrotóxico por orgânico, quando a gente está falando desse temperinho que você consegue colher sem veneno, plantando na sua casa, do tomate, um tomate sem veneno, uma banana sem veneno, é muito além dessas questões que eu falei, é a gente poder reconhecer que essas coisas podem produzir bem e com sabor e com equilíbrio a partir de técnicas de manejos que façam mais sentido de acordo com a natureza, né? Manejos agroecológicos, que a gente não precisa de venenos para impedir pragas, a gente precisa de controle biológico, de equilíbrio ecológico, de cadeia alimentar funcionando para ter o controle de pragas. A gente não precisa de NPK, a gente precisa de solo coberto com matéria orgânica, com adubo, seja de esterco, de compostagem. Então, a partir do momento que eu vejo que aquela minha salsinha consegue vir sem tantos problemas ambientais, talvez a gente comece a reflexionar de por que ainda se usa essas técnicas, né? O porquê a gente sabe, é dinheiro, é indústria do agronegócio, é indústria dos químicos, mas a gente precisa que a população desperte e comece a cobrar mudanças, né? Aliás, recentemente foi liberado um agrotóxico aqui para o Brasil, que não é liberado em outros países, né? Liberado para teste. Então, a gente não pode mais aceitar isso. Então, a partir do momento que eu vejo a minha salsinha crescendo, sem precisar desses componentes da Revolução Verde, do pacote tecnológico da agricultura, talvez a gente comece a cobrar mudanças, né? É muito mais sobre aproximar a conversa, o debate, o orgânico, do que economizar no mercado e
outras questões, né? Então é isso, plantem. Quem planta, continue plantando. Quem ainda não planta, considere plantar ali. Tem um vasinho, um manjericão, um orégano fresco. São plantas fáceis de ter. Entenda o ciclo das plantas e experimente alimento orgânico, que tem um outro sabor. E tem um sabor de afeto, né? De ter cuidado daquilo, de ter plantado, cuidado com muito carinho. E é isso.